compensações ou reassentamentos têm que ser adequados, têm que ser acordados com as comunidades, os reassentamentos têm que permitir uma nova moradia melhor do que aquela que estava lá. A nova moradia não é um teto e quatro paredes sem fim em qualquer lugar, sobretudo num lugar nada. Moradia inclui a localização e a inserção urbana e o acesso ao transporte, aos serviços, às fontes de renda, aos equipamentos. Tudo isso está incluído nos elementos do direito à moradia adequada. A casa em si é um dos elementos, nem sempre o mais importante, aliás, né, depende muito do contexto. Então, toda a maneira como isso tem sido feito diz respeito a absolutamente todo esse processo. Está acontecendo uma organização importante em várias cidades do Brasil, estruturando-se comitês populares da Copa para tentar se contrapor a isso, debater, discutir. Acho que isso também o Duque vai falar melhor ainda do que eu sobre isso. E só a última coisa que eu queria levantar para a gente, para já passar a palavra para o Duque e a gente poder discutir mais entre nós. Eu vou usar uma expressão que o Carlos Weiner tem usado nesse contexto, porque eu acho que é uma questão bastante importante que vai além também da questão urbanística e da questão do direito de moradia, que é a ideia de um estado de exceção ou um estado de emergência, como foi usado por um outro pesquisador que analisou a experiência de Atenas. Gente, aliás, olha o que deu, né? Olha a situação da Grécia, né, depois de todos os investimentos que fez na Copa, etc., uma parte importantíssima da dívida pública, o legado, uma parte importante do legado é o que está rolando agora, não só em relação à Copa, mas também Olimpíada, mas também outros elementos também. Mas a discussão do estado de emergência, do estado de exceção, vocês devem estar acompanhando a discussão sobre a aprovação de uma lei geral sobre a Copa no Congresso. O Vicente Cândido, deputado federal, é o relator dessa lei, está discutindo, essa lei está em processo de debate na Câmara, mas, resumindo, a ideia é que, e se vocês examinarem a lei, eu li com bastante atenção essa lei, e outras, ela declara o território como um território onde não se aplicam as regras e as leis definidas daquele país, e sim se aplicam regras e leis definidas no âmbito da FIFA. Agora, o que é a FIFA? Então aí eu diferencio um pouco o COI da FIFA, são duas estruturas diferentes. A FIFA, o COI, tanto num caso como no outro, tem tudo isso que eu falei. O COI tenta manter uma aparência muito maior de ética e credibilidade e pertinência às nações, procura, né, no processo todo de construção do relatório dos mega-eventos. Eu procurei as duas instituições, a FIFA nem respondeu minhas cartas, o COI respondeu, fizemos várias reuniões, discutimos uma resolução em relação ao direito à moradia para entrar no texto, foram lá na hora de discutir isso no Conselho de Direitos Humanos, me mandam uma carta de vez em quando perguntando, e aí, tudo bem? Né? Enfim, disfarçam bem mais, né? Procuram bem mais manter uma certa credibilidade, né? Embora isso na prática não signifique muita coisa, mas a FIFA, dentro desse processo todo do mundo empresarial e corporativo, dos business, é a dona da bola. Não, é a dona da bola, mas assim, no mais puro estilo máfia, né? Uma estrutura absolutamente corrupta, uma estrutura onde os dirigentes textualmente ganham propina e é 10% do valor de cada estádio, né? É 10%. Por isso é que não pode reformar estádio, porque como eles querem 100 milhões para a FIFA,
não dá para justificar como vai 100 milhões de propina para a FIFA numa obra que custe 300. Então tem que custar no mínimo 1 bi para entrar nos 10% regulamentar de propina. Que ninguém reclama, 10% de propina normal, ninguém vai reclamar. Agora, como é que você monta uma propina de 30%, de 35%? E é disso que se trata a discussão sobre reformar ou não o estádio, que estádio fazer, que estádio construir. E a FIFA é basicamente isso, né? Não precisa dizer quem é Ricardo Teixeira, quem, né, suas contrapartes, enfim, essa história toda está sendo muito dita. Então, imagina o que é criar um território sob gestão da FIFA. Tem coisas dentro dessa lei, para além dessa coisa do direito à moradia, do tipo assim, você pode declarar território FIFA não apenas a cidade sede dos jogos, mas qualquer outra cidade que, por exemplo, transmita o jogo num telão, numa praça pública, então não sei, um raio de não sei quantos quilômetros em torno do telão é território FIFA. E o território FIFA, eu fico pensando assim, na praia de Copacabana, um cara que vende cerveja na praia não pode botar na cadeira dele Copa do Mundo, Brasil, não sei o que, o símbolo, é proibido. Se ele fizer isso, ele pode ser preso e ele pode ser processado. A FIFA, que tem exclusividade de venda de todo e qualquer produto, só é a marca de cerveja patrocinadora, que pode ser vendida em todo o território FIFA, não é dentro do estádio, é todo em volta do estádio, e muitas outras coisas desse tipo. Quer dizer, é um negócio, tem uma polícia especial, tem regras especiais, tem um judiciário especial. Você pode ficar preso sem ter nenhuma condenação, você pode ter um julgamento sumário, tem coisas desse tipo que estão escritas, né, nesse projeto de lei. Que o relator Vicente Cândido, do PT, conhecido da vice-presidente da Federação de Futebol Paulista. Bom, enfim, eu queria levantar essas questões, porque acho que não entrei diretamente em Itaquera, no Itaquerão, nas obras, eu quis dar esse contexto mais geral, porque eu acho que dentro dele que dá para a gente entender toda essa questão. Claro, você junta isso com a natureza das relações políticas e sociais de São Paulo, o que é a gestão de São Paulo, né? O que é o tema da moradia em São Paulo, para ver como as coisas estão sendo feitas aqui. Primeiro, a gente tem os planos, os projetos. Os projetos são... Cadê os projetos? Onde estão os projetos executivos? Quem discutiu esses projetos? Quem viu esse projeto? Quem está fazendo esses projetos? Quem está desenhando esses projetos? Né? Não tem informação. Não tem interesse nem do comitê organizador local. Não tem transparência nenhuma, nenhum direito à informação, nada. Aí aparece lá uma maquetinha. Aí aparece a maquete, e aí a gente está fazendo um trabalho de olhar e jogar. Estou com uma orientanda de TFG fazendo um trabalho sobre isso, ficou lá tentando jogar isso sobre o território. Então, estão sendo abertas avenidas, túneis e passagens em cima de várias comunidades em Itaquera. Elas estão embaixo ali do desenho, não tem uma informação sobre quais são as comunidades atingidas, qual é o projeto para elas, para onde elas vão. As pessoas estão ali em pânico, sem saber o que vai acontecer com elas, sem saber, não tem uma fala sobre isso, e não tem uma fala, eu acho, não é porque estão escondendo, é porque não tem, e eu acho isso mais grave do que ter e esconder das pessoas. Não tem projeto para onde elas vão, não tem nada, é um negócio completamente, né, absolutamente selvagem, não planejado, não pensado. E isso que está acontecendo aqui em Itaquera, com quase 6 mil moradias envolvidas nos processos de remoção, daquilo que a gente já conseguiu ver que cai embaixo bem das avenidas e dos túneis,
isso também está acontecendo em outras cidades do Brasil, exatamente da mesma maneira e como um processo generalizado. Como se o Estatuto da Cidade, o direito à moradia na Constituição, o direito à terra e moradia, em todas as leis de regularização, as 450 leis de regularizações que foram decretadas, isso aí não vale nada, não serve para nada. Desculpa, pessoal, a gente estava brincando, não é? Agora que tem dinheiro, que é para valer, então isso tudo não vale mais nada, não serve mais para nada, porque agora vamos falar sério, né, com as coisas que realmente importam, que são esses grandes investimentos e os seus interlocutores. Acho que é essa situação que a gente tem hoje em São Paulo e no Brasil, e acho absolutamente fundamental que uma resistência e uma contraposição a esse processo, por mais difícil que seja, em se tratando de Copa do Mundo e Olimpíada, é necessária e bastante urgente. Obrigada. Rapidamente falar, antes de você assumir, que nossa transmissão online está acontecendo, está um sucesso, já temos quase 20 pessoas assistindo, sendo que tem gente em Portugal, tem Portugal e Chile aqui acompanhando a programação, seja da Vila Madalena para o mundo. Muito bom. Tá certo. Vai lá, Dito. Bom, boa noite também para todos e todas. Eu queria agradecer o convite aqui da Casa da Cidade, para que a gente pudesse vir aqui fazer parte desse debate, na mente aqui com a Raquel. A gente tem tido a oportunidade, né, de estar junto em vários momentos nesse processo, né? A Raquel cuidando um pouco mais desse processo mais geral. A gente tem, né, levado ela e os comitês populares para várias comunidades, grupos, né? A importância também que a Raquel tem toda essa conjuntura e a visibilidade também que ganha, fala dela nesse processo. E o processo também de fortalecimento das nossas comunidades nessa dura resistência que é, né, viver e passar por esse momento, né? Importante também a gente fazer essa reflexão aqui hoje, porque é um tema muito especial para nós, que nós do Movimento Moradia acabamos de fazer uma série de ocupações na cidade de São Paulo. Foram 10 ocupações, né? De ontem à noite para cá. Nós já tínhamos feito 4 no começo de outubro, né, na Jornada Nacional de Luta, né, aqui em São Paulo, né? E agora, né, mais 10 prédios aí, né, do governo municipal, privados e também da CDHU, que o movimento decidiu ocupar, né? No texto nós estamos dizendo que nós perdemos a paciência e perdemos mesmo, né, a situação que está vivendo a cidade de São Paulo. Dentro dessa linha, né, que a Raquel colocou, né, do tal stand de venda, né, da cidade vitrine, né, esse espaço, essa cidade, então não tem lugar para os sem-teto, não tem lugar para os favelados, para os trabalhadores informais. Vocês viram, né, os camelôs, que aconteceu a semana passada, né, aqui em São Paulo, ali na Feira da Madrugada, né, a forma como que a prefeitura tratou os trabalhadores, né. Tem duas estratégias. A primeira estratégia é de desqualificando, né, e criminalizando. Quando é um movimento social, processo pesado de desqualificação dos movimentos, os trabalhadores informais, processo de criminalização muito grande primeiro, né? Sempre esses processos, eles vêm, né, junto com esses processos, vem sempre um processo de estigmatização das comunidades, né? Vou comentar um pouco sobre essa questão da nova luz, que foi no mundo um pouco discutido, né? Desvalorização, rebaixamento imobiliário, valorização imobiliária da região, né? Criminalização do povo, né? E depois expulsão, pura e simplesmente um verdadeiro ataque, né? Como aconteceu com os trabalhadores informais na semana passada, aqui na região da Feira da Madrugada. Porque a Prefeitura de São Paulo tem um projeto para a reurbanização do Parque Dom Pedro, que passou inclusive pela demolição, né, do edifício São Luís e Mercúrio, e tem todo um projeto de renovação urbana, junto com Nova Luz, um projeto de renovação urbana para a região do Pari, né, e do Parque Dom Pedro, né. Então, dizendo assim, que esse projeto da cidade vitrine, stand de venda, né,
Então não tem lugar para favelado, para sem teto, morador de cortiço, morador de rua, né? E os impactos, né, sociais, né? Então os impactos da Copa, né, eles batem diretamente sobre esses grupos, né, e sobre essas comunidades. Não é à toa que o conjunto de projetos, né, em curso na cidade e na região metropolitana, né, eles são todos praticamente, né, para terminar ou em 2014 ou pouco depois de 2014, mas a meta é 2014. Né? Então, por exemplo, agora as obras, né, o processo de privatização do aeroporto de Guarulhos e a construção aí do terminal do aeroporto, o novo terminal do aeroporto de Guarulhos, que é toda essa discussão da situação dos aeroportos, aqui não vai ter, como vem muito turista, né, para os jovens, não sei o que, né, tem que construir lá o outro terminal do aeroporto. Se construir o tal terminal do aeroporto, não sei se tem alguém de Guarulhos aqui, pelo menos 4.000 famílias vão ter que ser removidas na região de Guarulhos, né, para a construção, né, porque é como se fosse a volta assim, do aeroporto, eles vão fazer mais um pedaço, né, do terminal do outro lado. Né? E ali tem um monte de comunidades, né, que vão ser removidas para fazer as obras do aeroporto. Né? E estão falando de 3 a 4.000 famílias. Né? Ou mesmo a extensão, né, das obras do Rodoanel Trecho Norte para chegar até o aeroporto, junto com a obra agora que a Dilma anunciou, né, com o Geraldo Alckmin, com o governador aqui do estado de São Paulo, do tal ferroanel, né? Mas só as obras do Rodoanel na região, dados oficiais aí da DERFA, que vai fazer a obra do Rodoanel, cerca de 5.000 famílias vão ser removidas da região norte. E os movimentos de moradia que estão fazendo plenário, levantamento, foi criado um código de resistência ao projeto lá na região e tudo mais, né? Está falando entre 12 a 15.000 famílias. Isso tem impacto direto no processo da obra, do megaprojeto, né? Mas também a gente tem os impactos indiretos, com o efeito de elevação e o processo de valorização imobiliária da região. O preço da terra aumenta e as comunidades, né, que mesmo aquela tem aquela expulsão direta em função da grande obra, e depois aquela expulsão indireta com o processo de valorização imobiliária da região, porque chega ali, né, o setor imobiliário, né, compra aquelas casas e tudo mais e expulsa as comunidades, o povo daquela região, e o pessoal vai morar, não se sabe aonde, que se vira aonde vai morar. A mesma coisa, né, foi, por exemplo, a construção e a melhoria, as obras viárias e tudo mais, a adequação viária da Marginal do Tietê. Né? A propósito, só na região da Marginal do Tietê, não sei se vocês lembram, acompanharam pelo jornal, a resistência da favela do Saco, né, que ali na região da Lapa, onde está o pessoal ali na região da Lapa. Entre as obras, né, o cruzamento da Anhanguera, né, onde termina a Marginal Pinheiros e começa a Marginal Tietê, até o Ticoatira, na saída do aeroporto de Guarulhos, né, foram 17 comunidades removidas já. Né? Só algumas comunidades estão resistindo, porque ou tem ação de uso campeão em parceria com a Defensoria Pública, né, ou estão lutando, né, mesmo, né, como o caso, por exemplo, da favela do Saco. Mesmo a favela do Moinho, um pouco mais para frente, tem uma ação de uso campeão deposta pelo pessoal do Escritório Modelo na parceria com a Defensoria Pública, Canindé, várias comunidades na região que a gente tem feito, né, uma blindagem aí, do ponto de vista jurídico, para tentar garantir que as comunidades fiquem. Mas a grande maioria dessas comunidades não estão sendo removidas. Comunidade antiga, por exemplo, ali no viaduto, perto do Estadão ali, né, do lado do viaduto tinha uma favela chamada Aldeinho, né, Adriana, não sei se você não lembra da Aldeinho, na época da Luísa Elvira, a gente fazia reunião lá, né, da comunidade. Essa comunidade que ficava ali há 17 anos foi removida em 15 dias, né, dali da região. Simplesmente varrida, comunidade de quase 2.000 pessoas removidas praticamente da noite para o dia. Né? Uma associação, muitas vezes, né, ao tráfico local, inclusive, para ameaçar as comunidades, as pessoas, e tirar todo mundo dali. Né? E com aquela proposta que a Raquel falou, né? Então chega na casa das pessoas, coloca um número, né, marca a casa, um símbolo que as pessoas não entendem, né, e ameaça, intimida, né, as pessoas a sair das casas. Né? Ou para receber uma verba de R$3.000, né, que a gente está chamando de cheque de espelho, ou uma proposta de 30 meses, né, para receber uma verba de aluguel, de apoio de aluguel, né,
que é o Bolsa Aluguel, agora parceria social, nada social essa parceria, né? De 30 meses, né, R$300 por mês. Ou seja, a pessoa vai receber R$9.000 em 30 meses para deixar a casa e vai morar, não se sabe aonde, sem nenhuma garantia que depois essa pessoa vai receber uma nova moradia, né? E a compensação ambiental, por exemplo, das obras da Marginal do Tietê, né, foi a proposta de construção do maior parque linear do mundo ali perto da USP Leste, na Várzea do Tietê, que vai despejar mais de 17 mil famílias. Então, esse processo, né, em curso na cidade de São Paulo e na região metropolitana, para se concluir até 2014, ou mesmo passando até 2014, é para transformar a cidade de São Paulo nisso que a Raquel falou, né, num grande distante de venda, né, se possível, o mais rápido possível, sem pobre, sem população em situação de rua, sem ambulante, sem favelado, sem cortiçado, né? E o mesmo projeto higienista, né, em curso no centro da cidade, ele se expandiu, né, para toda a cidade mesmo, inclusive para essa estratégia para a parte da região metropolitana da cidade. E para vocês, né, esse processo ele se repete nas 12 cidades sérias. A estratégia é absolutamente a mesma, né, claro, resguardada uma ou outra diferença de estratégia, mas acontece do mesmo jeito, né? A Juliana está acompanhando agora uma remoção de quantas famílias na Rua do Hipódromo, Juliana? Ali, né? 50 famílias na Rua do Hipódromo, né? A proposta da prefeitura é isso, né? Uma bolsa aluguel, as pessoas saírem, né? Não tem proposta de reassentamento das comunidades, não tem projeto, não tem absolutamente nada. Então, é uma política, né, então, muito maior, né, montada de fato, né, para expulsar os pobres. Por isso que nessa conjuntura a importância, né, das nossas ocupações aqui no centro de São Paulo, a importância da construção do comitê, do movimento Acampa Sampa, né, que está ali debaixo do Vale do Engabaú, né, ali na região do Vale, uma conjunto de outras ações que vem acontecendo na cidade, né, porque tem muitos grupos de resistência, muitos, vocês não conseguem nem imaginar, porque todos os dias surgem, né, grupos, articulações locais, processos, né, com articulações de movimentos culturais, né, se organizando para resistir, e no Brasil inteiro, né, para resistir a esse processo. Muitos jovens se envolvendo nesse processo, né, o que nos dá uma esperança de que a gente pode barrar, ou minimamente, né, construir uma alternativa a essa agenda que está em curso na cidade de São Paulo e nas 12 cidades onde vão acontecer os Jogos da Copa do Mundo 2014 ou no Rio de Janeiro, né, a Olimpíada de 2016. Né. A gente conseguiu aprovar agora, né, depois de muita briga, né, duas resoluções importantes. Né, uma medida provisória. Então, a medida provisória, claro, ela está embutida uma outra coisa, mas é sobre a questão dos reassentamentos em função, né, da situação climática, né? Mas muitas das remoções hoje que vem acontecendo na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro e mesmo em outras cidades, é o risco ambiental. Eles estão associando o risco ambiental aos processos de remoção e aos processos de despejo, né? E o artigo 3 lá da medida provisória 547, né, fala da obrigação do reassentamento das comunidades, da garantia do reassentamento. E a outra coisa foi a constituição do comitê, do grupo de trabalho no âmbito da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, para a gente também monitorar essa questão dos despejos, das remoções, enfim, fortalecer também no âmbito nacional as denúncias. Nós temos também uma parceria com o Ministério Público Federal, né, que tem cumprido um papel importante nessa agenda, né, no sentido também de fazer não só as defensorias públicas, né, em nível da União, mas também as defensorias públicas locais, o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos estaduais também têm tido um papel importante nessa agenda, no sentido também de construir esse processo de resistência junto às comunidades para evitar, né, as remoções, né, essas remoções que são absolutamente, né, arbitrárias, né, indevidas, enfim, né, inadequadas, né, do ponto de vista, né, daquilo que está discutido, né, e apontado, inclusive, né, não só no relatório, mas naquilo que a ONU determina, né, como garantia do direito à moradia digna ou do direito à moradia adequada para as comunidades. Né. Aqui em São Paulo nós temos constituído um comitê popular, a COPA, né, nós temos
Na verdade, 2 comitês. Tem um comitê popular que está constituído, que é um comitê de caráter um pouco mais geral. A gente se reúne uma vez por mês no Sindicato dos Advogados para discutir estratégias de luta, de resistência, e tem vários grupos. Então tem a Associação Nacional dos Torcedores, né? Aí tem um grupo chamado, que articula também lá com a Associação Nacional dos Torcedores, que é o Autônomo Futebol Clube. Tem o pessoal do Autônomo também legal, é uma molecada boa aí, né? Tem também o pessoal da Assembleia Popular, do Jubileu Sul, vários outros grupos, né? O pessoal do Movimento de Moradia, nós da Central de Movimentos Populares, um conjunto de organizações que está se reunindo uma vez por mês no Comitê Popular da Copa. Temos feito uma parceria estratégica boa com a Defensoria Pública, no sentido de buscar garantir ou resistir aos processos de remoção. Quando não consegue nenhuma negociação da prefeitura, nenhum tipo de articulação, interpõe e entra com as ações civis públicas, né? Para tentar impedir a remoção ou despejo, para tentar ver se a gente consegue garantir algum tipo de negociação nesse processo, ou mesmo uma alternativa de reassentamento para as comunidades. No caso lá de Itaquera, foi constituído um outro comitê. Tem 2 movimentos em Itaquera. Tem um movimento em Itaquera chamado Nossa Itaquera, é um movimento antigo já da região, né? E dentro do Nosso Itaquera, né, tem comerciantes, né? Então tem gente que acha que é isso mesmo, vai fazer uma valorização imobiliária mesmo, tá? Mas uma parte do Nosso Itaquera, que é o pessoal ligado à moradia, né, se articulou um outro grupo, né? Esse muito mais assim, combativo, mais radical, né? Porque é um novo, né? São novos atores que vão surgindo nesse processo, né? Que é um comitê chamado Copa para Quem, né? E junto, né? Porque perceber, e claro, foi uma ação inteligente dos 2 grupos, que parece que um não vai viver sem o outro nessa agenda, né? Porque então eles têm se articulado, conseguiram fazer, né? Porque as comunidades na região de Itaquera, elas estão muito desorganizadas, né? Por quê? Porque estão ali há muitos anos, são comunidades consolidadas, e até então estavam lá, né? Vamos dizer assim, né? Mais ou menos tranquilas, pelo menos. Já tinha, por exemplo, uma proposta do Parque Linear, que é o Parque Linear do Rio Verde, que é a Operação Urbana Rio Verde Jacu, né? Que é uma grande intervenção urbana na Zona Leste, vai rasgar, né, a Zona Leste, né? Se tivesse bebê aqui, vai de cima a baixo, né? E uma série de obras e de intervenções na região da Operação Urbana, que é um projeto de longo prazo da Prefeitura para a região, né, da Zona Leste, né? Mas dentro desse processo tem alguns polos, né, que são polos de desenvolvimento tecnológico que vai ligar o polo de desenvolvimento tecnológico no centro da Operação Urbana para dentro da onde vai ser construído o estádio. E aí que a Raquel falou que na construção desse polo tecnológico é que vão passar, vai ser feita a abertura de ruas, de avenidas, né, nesse processo, e aí, né, por incrível que pareça, né, praticamente todas as comunidades da região, favela, vão ser removidas. Então, é a favela, então, Vila da Paz, né, que é a favela mais conhecida, que tem aparecido mais, que o pessoal tem, né, tem mais se organizado, né, o seu Pedro está lá, né, tem um grupo bom. A Caetitu, né, que é uma favela também que está próxima a Jacopêssego, né? É o Parque Linear do Rio Verde, então, que é um rio mesmo que sai quase do estádio, então aí tem algumas comunidades também que vão ser atingidas, né? A Vila Progresso, que faz parte de um plano de alargamento da marginal da Rádio Leste, uma comunidade chamada Campanella, que é mais no centro de Itaquera, e uma outra comunidade que também está atrás do shopping de Itaquera, que é uma comunidade chamada Pacarana Zorrilo. Tem mais um monte de comunidade pequena, então descobrimos agora que tem um conjunto que foi construído pela então prefeita Luiz Erundina, que é um conjunto chamado Jardim Rincão, que está ali, né, também perto, e eles estão morrendo de medo, porque não está fazendo parte, eles estão com medo de ser removidos e tudo mais, então foram na prefeitura, a prefeitura disse que não tem nada, mas como eles estão falando isso direto, a gente estava falando, olha, os projetos estão aí, porque a Jéssica fez um mapeamento sobrepondo os mapas, os projetos, porque ninguém conseguia informação, e a gente viu que quando coloca os mapas, está tudo em cima das comunidades, né? Então, foi importante da Jéssica aqui um dia, né, para mostrar o trabalho que ela fez, né? E ela falou mesmo, você vai fazer, menina? Ela fez, ficou bonito o negócio, né? Então,
saiu o projeto. Então, o povo lá de Itaquera, nós fizemos no dia 20 de setembro, no dia 17 de setembro, nós fizemos um encontro lá em Itaquera com as comunidades, reunimos lá umas 400 pessoas de todas as comunidades. Foi constituído um comitê local em cada comunidade, e eles têm se reunido praticamente semanalmente. Então tem um processo de organização local lá acontecendo, vem aparecendo vários grupos para ajudar. Então em todas as comunidades, né, não estou vendo muita gente jovem aqui, nova, animada, né, pedir apoio para ver se é possível, o que é possível ajudar, o que é possível a gente pensar junto, para ajudar essas comunidades a resistir. Então o pessoal lá em Itaquera, tanto o nosso Itaquera quanto o Comitê Copa Taquém, estão absolutamente abertos para apoios, né, nesse processo, porque senão não vai sobrar pedra sobre pedra nesse processo. Então, são algumas questões, então, sobre o funcionamento do Comitê Popular da Copa, o conjunto de remoções, não sou eu que estou falando, saiu uma matéria há um pouco mais de um ano, inclusive o Cazu ajudou um pouco nessa articulação, um repórter da Folha de São Paulo, chamado José Benedito, da Folha de São Paulo, fez um levantamento sobre as comunidades ameaçadas e processo de deslocamento. Ele está falando, depois eu posso mandar esse artigo para vocês, que eu guardei, esse está na internet, né? E está faltando lá uma série de outras comunidades, ele está falando em 80 mil famílias que poderá sofrer algum processo de remoção ou deslocamento até 2014. 250 mil pessoas na cidade de São Paulo. 10% das pessoas que moram em favela na cidade, né? Em Cortiço junto, falou 2 milhões de pessoas em favela, é disso que está se falando nesse processo que está acontecendo na cidade de São Paulo. Sem falar dos trabalhadores informais, das situações de moradia precária em Cortiço e toda essa situação. Então é urgente, né, que a gente se organize mesmo, né? Por isso que é importante, né, que a gente está aqui na Casa da Cidade para pensar quais estratégias nós podemos ter do ponto de vista coletivo para sair, né, dessa situação, desse cerco e desse ataque, né, do capital internacional, né, e transnacional, imobiliário, né, sobre as nossas comunidades, e como é que nós vamos construir a partir dessa nossa articulação um polo de resistência para avançar na luta, né? E a gente quer, ninguém aqui, né, falou contra a Copa do Mundo, que é importante o evento, do ponto de vista cultural, do ponto de vista, mas o que a gente percebe é que em concomitância ao evento vem uma agenda perversa, né, de ataque às nossas comunidades, ao nosso povo, que a gente não pode de jeito nenhum deixar ocorrer. Considerando que no Brasil, né, nós somos, né, temos o orgulho de dizer que nós temos os movimentos mais organizados, onde a sociedade civil tem mais capacidade de proposição política, então a gente tem condição de avançar numa agenda alternativa, né, inclusive agora acabou de ter com a Associação São Paulo. É possível construir uma São Paulo diferente, né, e acho que nós temos que pensar estrategicamente como é que nós vamos fazer para avançar nessa questão. Espaço de participação tem, eu já fiz aqui referência pelo menos de 3 ou 4 espaços importantes de participação, que a gente pode contribuir para avançar nessa agenda, e nós estamos, como Movimento Popular, né, eu como parte da Central do Movimento Popular, estamos aí abertos e dispostos, né, para fazer e fortalecer essa construção política. Estou aberto agora para o debate. Obrigado, Dito. Antes de passar para o debate, dizer que a Casa da Cidade, novamente, né, estou muito agradecido à participação de todos vocês. Agora, na sexta-feira, nós teremos um ciclo de debates que está acontecendo na Casa de Jango Alula, reflexões sobre o movimento socialista no Brasil e suas perspectivas. A gente vai receber aqui na Casa da Cidade o STED, e a partir das 19h30 também com transmissão online. E no dia 21 agora de novembro nós teremos um debate sobre a financiarização do mercado imobiliário, que vai ter como debatedores a Mariana Fix e o Cazu Nakano. Então estão todos convidados. Aqueles que não puderem, também às 19h30, aqueles que não puderem comparecer fisicamente, acessem, porque agora a gente está tentando extrapolar os muros aqui da casa, mas são todos muito bem-vindos sempre aqui também. Vou pedir para o Adriano ajudar aqui na mediação. Eu fiquei com uma dupla tarefa, aí é mais fácil para a gente trabalhar junto. Obrigado.
Vamos lá, perguntas, né? O debate está aberto. Pergunta, debate, comentários, né? Quem começa? Da sua pesquisa, Seu nome. meu nome é Hélio. Dessa pesquisa toda que você fez na relatoria, essa legislação de exceção é regra, mesmo nos países europeus, de primeiro mundo aí? Acho que era bom as 2, 3 perguntas, senão eu não vou conseguir. Se tiver, tem mais? Senão a gente Tem. vai perguntar. Tem uma aqui. Juliano, que era um dos estrangeiros, brasileiros, não vai dar, eu acho que eu vou pegar aqui. Estão apanhando. Mas pega porque tem microfone aqui. Mas o Juliano, que era um dos nossos estrangeiros no site, pergunta como a relatoria de Direito à Moradia e o Grupo de Trabalho da Secretaria de Direitos Humanos podem influenciar no processo de desapropriação que terá curso na Vila Autódromo decorrente das obras do Parque Olímpico no Rio. O escritório inglês que está fazendo o projeto urbanístico não colocou a saída das famílias como impeditivo para a realização do projeto. Não houve necessidade de utilizar a área, mas a Prefeitura, de acordo com o contrato de PPP, vai retirar as famílias de qualquer maneira. E aí ele coloca um link para uma notícia sobre isso. Aí é uma das perguntas. Eu sou Gustavo, aqui da casa. Raquel, gostaria que você avançasse um pouco na questão dessa lei, dessa discussão dessa lei, da qual o Vicente Cândido é o relator, e ver de quais são as forças que estão neste momento no Congresso se opondo a isso. Também informação da onde a gente consegue saber como acontecer essas reuniões. Seu nome? Isso, se apresenta. Isso. Leonardo Vieira, eu queria perguntar como que vocês percebem que o movimento sindical tem reagido a essas preocupações, tanto na maneira de influenciar a própria lei geral e das cidades, das duas, né? E como tem avançado a comunicação entre o que aconteceu na África do Sul e no Brasil. Parece que a FAS tem acompanhado isso de perto. Então, e até outros grupos, né, Rebrief, como que o pessoal das centrais, né, como eles têm reagido, ou como deveriam, qual a expectativa que vocês teriam? Então, vamos lá. Deixa eu começar por essa questão das leis de estado de exceção, estado de emergência, que são particularmente importantes nas Copas do Mundo, né? Porque elas determinam esse espaço por onde circulam os privilégios dos patrocinadores, né? Das empresas patrocinadoras e do capital corporativo. Essas leis especiais da Copa, quando o governo apresenta uma proposta de sediar uma Copa do Mundo e ele é escolhido no processo de seleção, ele assume um compromisso com a FIFA. E um dos elementos desse compromisso é justamente construir condições institucionais, legais e jurídicas favoráveis para o evento. E aí há um processo de negociação entre o governo e a própria FIFA e o Congresso, né? Quer dizer, um jogo político ali, para se definir como vão se dar essas questões. Agora, é muito importante notar que, no caso da África do Sul, por exemplo, além da lei geral, que foi discutida e votada no Congresso, semelhante ao que está acontecendo aqui, bastante draconiana, a FIFA ainda estabeleceu leis específicas paralelas com cada uma das cidades-sede. Então, alguns elementos que não conseguiu fazer passar na lei nacional, passou na lei local.
mais draconiana ainda, mais abrindo ainda. Então, esses processos paralelos de cidades também estão em curso. Nós não tivemos uma notícia pública disso ainda, mas evidentemente isso está acontecendo, porque uma das elementos fundamentais de tudo isso é a não transparência, né? É um processo que você não tem nenhum tipo de controle público e de que os processos decisórios, os processos de interlocução passam por canais que não são os canais tradicionais dos processos decisórios. Então, né, você não tem muito como captar aonde que isso está acontecendo, em que fórum, quem está discutindo com quem está falando com quem está entrando dentro desse debate. É claro que eu acompanhei, discuti um pouquinho no caso da Alemanha, né, a Alemanha, e essa é a notícia que a gente tem, resistiu muito mais o parlamento alemão a construir essas sessões. A sociedade civil alemã resistiu muito mais. Então, existiram uma lei especial da Copa lá? Sim, mas não é a mesma coisa do que foi na África do Sul, de forma nenhuma. Então, isso depende basicamente da capacidade política local de estabelecer um limite ou de ser sócia da maracutaia. É essa a questão. Então, respondendo um pouco a tua questão, olhando para o panorama político brasileiro, responder essa questão é te responder quem são as forças políticas que são sócias da maracutaia hoje no país e abertas para isso, quem são as forças políticas que existem, né? Como que isso dentro do próprio Congresso Nacional, né? E o futebol e toda a armação que tem em torno do futebol. Então, não é diferente disso. No caso, me surpreendeu, até talvez o Dito tenha mais informação sobre isso, já teve uma chave de braço do governo brasileiro, da Dilma, em relação à FIFA. Já teve uma resistência, no sentido de que o governo brasileiro, ao enviar o projeto de lei para a Câmara, não adotou, não pegou o projeto de lei que a FIFA escreveu. Várias coisas foram mudadas, foram tiradas. Não aceitou uma série de elementos que a FIFA tinha colocado. Mas tem muitas que estão lá e que estão passando, né? Então, acho que depende muito também dessa discussão ganhar, né? É impressionante como há um silêncio, né? O silêncio sobre isso, né? E um pensamento crítico é absolutamente excepcional, né? Quase não existe um pensamento crítico nos meios de comunicação, nos defensores do Estado de Direito. Cadê a OAB? Cadê os grandes defensores do Estado de Direito? Onde é que eles estão na hora que a gente vai discutir a construção de uma excepcionalidade? Cadê os que falam das liberdades, das regras que tem que valer para todos? Então, onde? Né? Então, é impressionante o silêncio e qual a capacidade que vai ter de interlocução. Porque a ameaça, a FIFA chantageia o tempo todo. Vocês veem aqui, quando sai uma notícia, não sei quem vai perder a Copa, não vai ter ali a abertura. Aquilo é chantagem para então rapidamente aceitar tudo. Então tem um jogo aí bastante pesado, né, que é feito e que o país fica ali, né, vai ou não vai. A segunda questão, eu não tenho informações agora exatamente como que está acontecendo no Congresso, talvez o Dito pode saber, eu sei que o Vicente Candor relatou, e que ele fez uma reunião hoje com o representante da FIFA, conversou hoje com o representante da FIFA, e que se comprometeu a apresentar um substitutivo no dia 6 de dezembro ou 7 de dezembro, o Congresso, para votar ainda nessa legislatura. E o governo tem maioria, né? Não acho muito difícil isso passar, né? Em relação à questão do grupo de trabalho, quando
eu enviei uma correspondência ao governo brasileiro no final do ano passado, uma comunicação, que a relatoria pode fazer isso, né? Uma comunicação ao governo preocupada com as remoções, as ameaças de remoção e pedindo um posicionamento do governo brasileiro em relação a isso. Como eu não tive nenhum tipo de resposta a essa comunicação, então depois de vários meses eu fui a público e soltei um comunicado de imprensa falando disso. Isso teve bastante repercussão, né? Internacional, na imprensa internacional, e aqui no Brasil, e a partir dali a ministra, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, tomou a iniciativa de organizar um grupo de trabalho, constituir um grupo de trabalho dentro do governo para acompanhar. Mas é o seguinte, o decreto já demorou não sei quantos meses para sair e o grupo de trabalho nem se organizou ainda e muito menos começou. Então, esse grupo de trabalho, quando finalmente resolver fiscalizar, já vai ter saído, todo mundo já foi removido e não dá nem para achar mais onde é que estão essas pessoas, né? Então, aquele estilo Brasil, que fala, não, mas nós temos um grupo de trabalho dos direitos humanos, com todos os ministérios envolvidos, para acompanhar todo o processo, os movimentos abertos. O representante do Brasil da ONU agora em Nova York levantou para fazer essa declaração no plenário quando eu estava falando, não, nós temos um grupo de trabalho. Aquele estilo Brasil, né? Tem, mas está faltando, porque tem um grupo de trabalho, às vezes o grupo de trabalho não existe, não se reúne, não faz, não incide, né? Nem, então, realmente, né? Fica com uma cara de que está acontecendo muita coisa, mas não está. Agora, é claro que essa movimentação toda, isso vai mudando o comportamento. Isso é importante fazer justiça aqui. Por exemplo, em Porto Alegre, a remoção das famílias que foram removidas para a ampliação do aeroporto, como é o nome daquela comunidade do aeroporto de Salgado Filho, foram removidas e a remoção teve um monte de problemas, não ficaram prontos os equipamentos, pessoas foram removidas e não tinha escola, não tinha posto de saúde, atrasou a obra, teve milhões de questões. O processo de organização fez com que o processo que está sendo agora elaborado de remoção para a construção de uma avenida que vai fazer a ligação com o aeroporto, já está sendo feito de outra maneira. Já tem muito mais interlocução com as comunidades, já estão sendo propostas os reassentamentos para terrenos do lado, a menos num raio de 2 quilômetros da avenida. Enfim, não é que essas movimentações todas também são absolutamente inúteis, não é verdade. O mesmo eu posso dizer em relação ao próprio Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro começou com as remoções sendo feitas pelos subprefeitos para construir os BRTs. Tucanaram o corredor de ônibus, né? Chama Bus Rapid Transit, mas é corredor de ônibus. Então, na hora que, para fazer os corredores de ônibus, começaram a remover várias comunidades ali na região do Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, naquela região. Então, começou sendo feito pelo subprefeito, mas assim, vamos saindo, pessoal. Chispa, com vídeos, inclusive mostrando o trator da empreiteira que está construindo a reta escavadeira, da empreiteira que está fazendo a obra do corredor, derrubando a casa com as coisas das pessoas dentro da casa. Assim começou. Aí começou toda uma movimentação, uma organização lá no Rio, uma resistência, a história, enfim, começa isso a aparecer, né? Hoje saiu um novo decreto da prefeitura colocando um valor máximo de indenização muito maior, dobrando, era um valor máximo de indenização de R$40 mil, saiu um novo decreto que o valor passou para R$80 mil, valores de indenização desses assentamentos, colocando mais condicionalidades, enfim, isso vai também aqui e ali abrindo um espaço, né, para se discutir. A Secretaria de Habitação começou a ir às comunidades fazer a apresentação da obra, nunca tinha feito isso, começou a fazer, então tem essa pressão, acaba resultando.
O que não quer dizer absolutamente que a coisa está toda resolvida. E um exemplo é esse exemplo que o Juliano deu, da Vila do Autódromo. Nem a Econ, que é o escritório inglês, que ganhou a licitação para fazer o projeto ali, ganhou o projeto da Vila Olímpica, nem ela propôs a remoção da Vila do Autódromo. A Vila do Autódromo, em função do projeto olímpico, não precisa ser removida. Ela vai ser removida pura e simplesmente porque é inadmissível por um projeto excludente de cidade imaginar que vai fazer ali uma área lindíssima de classe média, com grande investimento em espaço público, e vai ter uma comunidade consolidada ali. Como é possível com uma comunidade consolidada ali? Vai ter que tirar, mas não porque vai passar uma linha ou uma avenida ou um equipamento. Nada, não tem nada previsto para essa área. Então, a Vila do Autódromo acabou se transformando num símbolo de resistência, porque ela já resistiu à remoção no PAN. No Pan-Americano já queriam remover. Ela resiste desde então, continua resistindo, e a prefeitura hoje, em função disso, apresenta uma proposta para a Vila do Autódromo de reassentamento numa área bastante próxima, do outro lado, né, de toda a comunidade, fazendo um projeto que inclui escolas, enfim, a prefeitura foi melhorando a proposta, mas insiste, a comunidade insiste de que não é necessário ser removida, não tem por que ser removida. Então, e eu também acho exatamente a mesma coisa, acho muito importante a Vila do Autódromo continuar, porque que modelo de cidade é esse? É isso que o Dito estava levantando, né? Por que todo mundo tem que sair? E, finalmente, essa questão do movimento sindical. Algumas iniciativas começaram a acontecer no âmbito do movimento sindical, motivados, sobretudo, por centrais sindicais internacionais que tiveram envolvidas, no caso da África do Sul, nos processos de resistência lá, e que começaram também a chamar e a mobilizar os sindicatos. Evidentemente, já começou a acontecer, vocês já puderam ver, principalmente o Sindicato da Indústria da Construção, já começaram a acontecer algumas greves. Já teve greve na obra do Maracanã, né? Nem sei se está em greve ou não ainda, nem sei o que aconteceu. Já aconteceram várias greves. Está vendo na cidade da Copa em Recife, que é onde e na África do Sul, um dos elementos mais importantes da resistência foi justamente a articulação do movimento sindical com o movimento de moradia, com os trabalhadores informais, os camelôs. As mobilizações mais importantes na África do Sul, elas se deram em função dessa articulação, que também acabou ganhando alguns espaços, negociando algumas condicionalidades, e essa experiência já começou a ser trocada, né? Eu mesmo vou participar agora, quinta-feira, de um evento organizado pela CUT e por movimento sindical sobre a Copa. Então, acho que começou a ter uma pequena movimentação do movimento sindical, que é fundamental nesse trabalho de construção de uma frente mais ampla para se pensar um verdadeiro legado socioambiental e de proteção e dos direitos humanos, né, na Copa do Mundo, que acho que isso daí, esse legado, esse não está construído, essa pauta ainda não está construída. Bom, rápido então, porque eu praticamente colocou todas as questões, eu queria só fazer duas referências em relação à questão da Lei Geral da Copa. Né, vai ter vamos fazer 3 audiências públicas. Né? Teve uma audiência pública hoje, com o representante da PIPA lá em Brasília, né? Estava lá nas ocupações, ainda não sabemos o que aconteceu, o que ocorreu lá. Mas no dia 1º de dezembro vai ter uma audiência pública em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Então é uma oportunidade aí para todo mundo ir para lá, né? Vamos para a Assembleia Legislativa, depois vamos informar o horário, eu acho que é 2 horas da tarde, se não estou enganado, né? Mas a gente poder. Você está em São Paulo? Sim. Então, portanto, se você pudesse ir, todo mundo aqui, né, para nós saber. Aí o Vicente Cândido vai estar lá e os deputados de Brasília vêm para fazer uma audiência pública aqui em São Paulo. O Simão Pedro, tem alguns deputados envolvidos nesse processo aqui em São Paulo, né? O Adriano, enfim, tem um grupo aí articulando as coisas. Então a gente
participar dessa audiência pública, né? Segunda coisa, em relação à questão do trabalho informal, um fato novo também, teve agora dia 26 em São Paulo, os comitês populares definiram três agendas nesse momento. A primeira agenda foi fazer, na verdade, no dia 30 de julho, quando foi feita aquela definição das chaves, prazo eliminatório, no Rio de Janeiro, lembra? Fecharam o aeroporto como chama? Era o aeroporto do Rio, né? Santos Dumont, que gerou toda aquela confusão para fazer toda aquela definição das chaves ali na Marina da Glória, né? Nós fizemos uma manifestação aqui em São Paulo, né, no dia 30 de julho, teve uma boa repercussão e teve no Rio em vários locais, né? Aí começou a ter uma articulação do Fora Ricardo Teixeira e tudo mais, né? Então, o pessoal está fazendo aí, né, o pessoal da Associação Nacional dos Torcedores, né? Depois a gente teve agora, no dia 23 de outubro até o dia 30, uma série de mobilizações de formação, de articulação interna dos comitês. Teve seminários, oficinas locais, todo o Brasil foi realizado. Porque tem os 12 comitês populares, começou, a Raquel articulou um seminário em parceria com os estudantes da USP de São Paulo, né, e convidou várias pessoas do Brasil. A partir daí decidiu aprovar uma Constituição. Em dezembro do ano passado, esse processo começou, né, em novembro, né? A gente articulou então os comitês populares da COP. E o pessoal do Jubileu Sul, da Assembleia Popular, também fez um seminário no Rio de Janeiro, a partir da Rede Mega Evento. E juntou esses comitês e virou um comitê nacional. E a partir daí também se propôs a criação dos comitês locais populares. Nos comitês populares aqui em São Paulo, nós temos reunião toda a primeira sexta-feira do mês, no Sindicato dos Advogados, às 10 horas da manhã. Então é uma reunião do Comitê Popular para definir as estratégias aqui na cidade de São Paulo. E o Comitê Popular Nacional pediu que até dezembro, ou até no final de novembro, começo de dezembro, a gente apresente uma lista das violações de cada cidade sede para entrar com uma representação na Organização dos Estados Americanos. Como foi feito com a questão de Belo Monte, fazer também uma denúncia internacional nesse campo. E nós temos ali a Raquel, né, nesse momento, né, e outras pessoas, tem tido lá na Comissão de Direitos Humanos da ONU, tem tido um papel importante nesse processo de visibilização das denúncias. Por isso que é fundamental a gente preparar o dossiê, né, então, para a gente poder fazer a denúncia, né, na OEA, né? E em dezembro a gente fazer uma manifestação, uma outra mobilização nacional. Então, dia 1º de dezembro vai ter audiência pública aqui, até o final do mês a gente quer ter, quem sabe a gente vai estar pronto, um bom levantamento, né, sobre essa questão das violações, para a gente poder apresentar, juntar nos comitês e apresentar aí na Organização dos Estados Americanos. Em relação a essa questão dos trabalhadores, um outro fato interessante é que no dia 26 do mês passado, de outubro, teve o primeiro Seminário Nacional dos Trabalhadores Informais aqui em São Paulo. Inclusive a CUT, né, o Comitê de Política Social da CUT, é que está envolvido nessa articulação. Então está tendo esse processo, né, de aproximação, né, da central, né, da CUT, com também o movimento dos trabalhadores informais, no sentido de constituir aí um Comitê Nacional dos Trabalhadores Informais para resistir a esse processo. Nós estamos fazendo esse processo, embora assim, a gente nunca, pessoalmente, o Comitê Popular não possa reunir diretamente com a CUT nesse processo, mas esse processo está sendo feito dentro dessa agenda e desse processo. Pessoal, quem mais está querendo levantar questões? Uma pergunta rápida, tem um site, um calendário dessa... Tem um blog, eu posso depois mandar para o e-mail com vocês, Comitê Popular, Blogspot. Nós temos um blog, né, que tem um site, tem também, né, uma plataforma que dá subsídio para essa nossa agenda, né, que envolve uma série de questões que nós tiramos a partir desse encontro nacional que nós tivemos no ano passado, né? Tem uma rede nacional chamada Rede Mega Eventos, e tem também uma rede local que é do Comitê Popular São Paulo. Aí depois tudo isso, se tiver uma lista de e-mails, a gente pode mandar todos esses contatos para ver como é que vocês
se engajam nesse processo, que não é muito fácil, né? E quem está coordenando esse processo, quem está organizando pelo menos aqui as informações, a sistematização é os meninos que trabalham com a Raquel lá na USP, o Rodrigo, o Vitor, né? Que ajudou bastante nesse processo de organização da rede, né? Para a gente postar essas denúncias nos sites, nos blogs e tudo mais. Tem um processo da relatoria também de postagem de denúncia. Enfim, tem uma série de espaços aí onde a gente pode colocar as denúncias e o blog do Comitê Popular de São Paulo. Né? E o pessoal do Comitê Popular de São Paulo organizou 4 grupos, 4 GT. Um GT jurídico, né, quem está pensando na articulação da audiência pública agora com o Ministério Público Federal. Um GT de comunicação que está trabalhando numa cartilha, parecido com a cartilha do pessoal do Ceará, né? E um GT que vai trabalhar o tema da formação e um GT de mobilização, né? Que ajuda, que articula com o pessoal lá de Itaquera, com as regiões, foi constituído também um fórum das favelas contra as remoções do despejo, no dia 20 de setembro, né? A gente conseguiu fazer uma manifestação, entramos com uma representação no Ministério Público em São Paulo, e o Ministério Público está fazendo abriu um procedimento e constituiu uma força-tarefa do Ministério Público de São Paulo para acompanhar a questão da Copa, né? E foi feito também o Freitas, que é do MP em São Paulo, ele conseguiu assinar um termo de ajustamento de conduta com o Corinthians, né, para destinar uma parte dos recursos do uso do espaço público, que é o espaço lá de Itaquera. Não é muito dinheiro diante desse monte de dinheiro, mas é um dinheiro que as comunidades, inclusive, podem apresentar como usar. Por exemplo, o Corinthians tem que pagar, né, devolver como contrapartida, 12 milhões de reais para o fundo local para gastar na própria região de Itaquera, né, a partir desse termo de ajustamento de conduta. Eu posso disponibilizar o termo de ajustamento de conduta também para vocês, porque ele tem a foto. Aqui o pessoal online aqui. Dirigido para a Casa da Cidade, todas as informações. Sim, Nós vamos passar o link da plataforma NIB, né, sobre mega eventos, que é simplesmente um local onde todo mundo que tinha informação foi postando lá, simplesmente para ter informação do que está acontecendo. Os vídeos, as denúncias, os comentários, os artigos do Brasil inteiro. Não tem nada muito estruturado, mas pelo menos dá para acompanhar todas essas coisas, né? Nossos e a gente vai internautas passar aqui para todo mundo, para a lista da Casa da Cidade, o link dessa Os internautas passaram aqui, para quem tiver interesse, o Comitê Popular é http://comitepopularsp.wordpress.com. Então, comitepopularsp.wordpress.com e a plataforma é megaeventos.ning.com. Tá? Desculpem. Muito bom. A coisa é que agora sim, eu estou ainda entusiasmado com a interatividade. Muito legal. Bom. Acho que é uma pergunta mais dirigida à Raquel, né? O Brasil é um paraíso fiscal do sistema financeiro internacional, correto? Pela taxa de juros, né? Exatamente. Qual a relação da escolha do Brasil enquanto sede e enquanto a aplicação desse dinheiro internacional, do capital financeiro, que a gente presencia que está em crise, entre aspas, sabendo que o sistema financeiro está abarrotado de dinheiro? Haja visto que todos nós que temos em conta em banco, eles caçam a gente de formas e formas para dar, entre aspas, dinheiro para nós. A juros altos, obviamente. Qual é a relação da escolha do Brasil para esses eventos? Mais alguma pergunta? Só perguntar se vocês já tiveram acesso a um desses contratos com uma das cidades da África do Sul, que foi vazado por um funcionário da prefeitura. Seria interessante, né, para a gente poder... Me dando mais uma questão. Como que está a articulação com os parlamentos municipais, estaduais e Congresso? Se tem alguma... Se a gente pode esperar alguma reação dos parlamentares
em que a gente tem votado. E se vocês têm alguma informação sobre alguma relação da queda do ministro Orlando Silva com a questão da FIFA. Isso aí foi aventado, logo que começaram a surgir os problemas, a FIFA falou que já teria um novo interlocutor e teve gente que colocou isso como uma forma de pressão, um resultado de uma pressão muito forte que a FIFA estaria. O bombardeio em torno dele teria crescido em função de uma pressão exercida pela FIFA e uma forma de mostrar que quem tem força no pedaço é um dos interlocutores da FIFA, o governo brasileiro, falou que logo estaria conversando com quem o governo indicasse, enquanto o ministro ainda era ministro. Foi uma coisa muito esquisita e toda a mídia divulgou. Não sei se vocês têm alguma informação a respeito. Eu tenho uma pergunta, na verdade, a alegria muito grande no Brasil ter a Copa, a alegria muito grande no Brasil ter as Olimpíadas. Vocês encaram esses dois grandes eventos como um erro brasileiro ou acham que é possível fazer desses dois grandes eventos ainda algo que seja muito válido para o país, não só pela felicidade então do povo que assistirá aos jogos, terá proximidade então de tudo isso, mas também para os cidadãos que vão poder usufruir de alguma melhoria por conta dessas obras? Bom, a escolha do Brasil, e de certa maneira dialogando também com isso, o Brasil claramente pleiteou, né? O Brasil pleiteou. E esse pleito ele fez parte importante de uma estratégia, e aí olhando isso do ponto de vista do comportamento do Brasil no campo internacional, uma estratégia geopolítica do Brasil muito clara, né, isso muito consistente, de se colocar de uma maneira totalmente nova como player econômico e político internacional. Isso está muito claramente configurado e tem vários movimentos que vão nessa direção. É um movimento de uma política externa que bastante agressiva no sentido de se colocar dentro dos processos como uma espécie de liderança dos países não desenvolvidos ou dos países do Sul, incluindo emergentes e menos desenvolvidos, quer dizer, uma grande frente anti aquela hegemonia histórica no campo internacional, político e econômico constituído pela América do Norte e Europa, basicamente, e Japão, né? Esse eixo que, nesse momento, é um eixo que passa por uma enorme crise, né? Uma grande crise, não apenas, eu diria, né? Não é apenas uma crise econômica, é uma crise muito mais profunda mesmo, sistêmica, de modelo cultural, de modelo político, de degradação da noção de república. Tem N componentes ali, mas nós estamos falando de um bloco histórico que hegemoniza o planeta há vários séculos, né? E conduz o destino do planeta há vários séculos, são muitos séculos, com diferentes polos hegemônicos ao longo da história, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, o Bloco, a Europa. Nós estamos falando, e eu vejo o Brasil se colocando nessa posição como uma espécie de liderança que, em conjunto com outros países do Sul, emergentes, não desenvolvidos, especialmente a África do Sul, a Índia e a China, que são as principais novas potências econômicas, cada uma no seu continente, lideram, né, essa nova configuração. Não é por acaso
que nesses 4 países tem Copa Olimpíada. Isso tem a ver, e eu não vou esquecer nunca uma cena, para mim caiu a ficha, quando eu apresentei o relatório dos mega eventos, e no relatório geral eu falava da África do Sul e das violações. Eu tomei um pau do representante lá da África do Sul no plenário, o cara queria me matar. A crítica, a virulência da crítica que ele fez à minha fala, tentando desconstituir, tentando dizer que era mentira, tentando, né, foi bem pesado. E tudo bem, eu respondi, eu defendi, eu falei das fontes que existiam, tal, publicamente. Aí, como o negócio foi muito pesado, o pessoal lá falou, olha, eu acho melhor você dar uma conversada lá com o embaixador da África do Sul, para ver, né, se limpa a área com o cara e tal. Aí eu falei, bom, tentei, fui correndo lá, eu fui conversar com o embaixador da África do Sul, aí ele virou para mim e falou, não esquenta. Na verdade, você não percebeu qual é o negócio? É o seguinte, aqui nessa geopolítica aqui, internacional, é muito importante para os países europeus e para a América do Norte desqualificar o nosso país como um país capaz de fazer um evento, de produzir isso, de ser sério, um país sério, né? Somos um país sério, um país que pode assumir essa liderança, que pode crescer. Então a nossa linha que nós adotamos aqui de toda a diplomacia da África do Sul é não deixar nenhum tipo de crítica ao que a gente fez passar, de jeito nenhum, bater e dizer que não. É exatamente, então, na ida para se perceber que dentro dessa estratégia geral, se apresentar para o mundo como alguém que organiza um mega evento esportivo internacional e que vai dar tudo certo, os jogos vão começar na hora certa, as pessoas vão conseguir chegar, etc., é fundamental nesse reposicionamento. É óbvio que há um realinhamento dos grandes capitais internacionais e do capital financeiro internacional que precisa disso, porque diante da decadência dos mercados americanos e europeus, qual é a alternativa? Essa é a alternativa, o Brasil é a bola da vez. Então tem uma ligação muito direta, sim, né? Faz parte desse mesmo jogo, tem uma perversidade ali, quer dizer, veja, crescer, se desenvolver, ter uma alta taxa de crescimento econômico, aumentar o emprego, aumentar as oportunidades econômicas, ou seja, todo o campo positivo do processo de transformação que está acontecendo no Brasil, aumentar emprego, tudo isso, todo esse movimento positivo, traz também toda uma outra externalidade, né, que vem vindo junto com esse e que é bastante pesada, né? A pergunta que eu acho fundamental fazer é em que medida nós vamos conseguir manter, né, uma construção de cidadania e democracia e de respeito aos direitos humanos que foi fundamental na construção da nossa trajetória nos últimos 30 anos, que foi o que a gente fez, que foi inclusive o que levou o Lula a ganhar a presidência e começar a implantar reformas importantes no país, né? Se isso era o caminho para chegar lá e agora, desculpa pessoal, não é mais por aí, ou se nós vamos ter a capacidade de incidir e nós vamos ser a bola da vez, mas nós vamos ser a bola da vez não para repetir as atrocidades que foram feitas, né, nesses outros países. Nós vamos ser a bola da vez para construir um outro modelo. Eu acho que essa questão não é uma questão que está decidida. Eu acho que é uma questão que está pautada, que tem um ponto de interrogação na nossa frente, e acho que nós temos que ter a capacidade de dizer, por isso que eu diria, nós temos que lutar por um legado socioambiental e de proteção e defesa dos direitos no Brasil como legado fundamental da Copa e da Olimpíada. Eu não desisti de falar isso. Não é só resistir. É mais que isso. Qual é a nossa proposta? Só tem FIFA e
CBF de interlocutor e empreiteira para conversar sobre esse assunto? Só, mas nada. Ninguém mais vai conversar sobre esse assunto e dizer o que queremos com esse evento? Acho que nós também temos muito responsáveis, nós estamos calados. Nós temos que pegar a bola, né, nesse jogo e começar a dizer o que queremos com a Copa e com a Olimpíada, além de se divertir e assistir futebol, etc. Né? Acho que isso é uma questão. Em relação a essa questão do Orlando, eu realmente não tenho nenhuma informação. A única coisa que eu posso dizer, acompanhando esse processo todo, é que houve e ainda há, né, muita disputa interna dentro do governo para quem é o player fundamental nos processos decisórios sobre a Copa e a Olimpíada. Não é fácil, porque entre o Ministério do Esporte, Autoridade Olímpica, Comitê, os ministérios envolvidos, tem muita disputa, sempre teve muita disputa, desde o começo. Quer dizer, a ideia de criar uma autoridade olímpica, teve muita reação contrária do Ministério do Esporte, que achava que ele que devia conduzir o processo. Enfim, tem muita guerra aí de poder, né, interno, para ver quem é que domina isso e quem consegue influenciar esses processos decisórios. Mas eu não tenho nenhuma informação de que poderia ter qualquer vínculo disso, em relação à queda do ministro Orlando e tudo que aconteceu em função disso. Realmente não sei responder isso. Como foi isso? O Henrique Meirelles, deixa eu só explicar, a ideia, tem toda uma história, mas enfim, a proposta do governo, o governo propôs ao Henrique Meirelles de ser o presidente da Autoridade Olímpica, de construir a autoridade. Quando ele saiu do Banco Central, essa foi a proposta feita para ele. Simultaneamente, essa proposta, nesse mesmo momento, essa autoridade olímpica, na montagem do processo, perdeu uma parte importante do seu âmbito e da sua competência. Ou seja, ela que concentraria tudo, deixou de concentrar tudo. Parece que esse teria sido o motivo principal por que o Henrique Meirelles não quis. O Henrique Meirelles não quis, falou não. Né? Havia sido sondado, estava disposto, etc., e falou não. E acabou sendo o Márcio Fortes. E eu não vou falar mais nada. Então, né, duas questões, né, também. Acho que em relação a essa questão, né, da articulação com os parlamentares, né, a gente tem tido, pelo menos nós aqui do Comitê de São Paulo, uma aproximação, uma proximidade, pelo menos, né, com, na verdade, não organicamente no âmbito do comitê, mas até liberamos no comitê que nós vamos fazer, né, pelo menos uma audiência pública, né, em parceria com os deputados aqui do Estado de São Paulo. Já teve uma audiência pública articulada pelo deputado Simão Pedro, inclusive foi constituída uma comissão específica para fazer uma discussão. O ministro do Esporte esteve aqui, né? Estava sendo preparado lá uma grande festa na Assembleia Legislativa, nós fomos lá colocar areia na festa, né? E foi bom porque a gente cobrou, pediu para o ministro mais informação sobre as remoções, o despejo. O ministro quis levantar e ir embora, ele falou que ele tinha que responder, ficou aquele constrangimento, mas a gente foi lá, né, enfiar uma cunha, né, no dia que estava sendo preparada essa festa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi no primeiro semestre desse ano. Depois o ministro Orlando Silva teve em São Paulo também numa articulação com o FEA, né, que organizou, né, a Federação Nacional aí dos Arquitetos, organizou uma série de audiências públicas pelo Brasil afora. E aqui em São Paulo agora nós estamos discutindo a possibilidade de uma outra audiência pública, né? Já dialogamos lá com o deputado Simão Pedro, a gente tem dialogado mais com ele, tem alguns outros parlamentares também, mas é o que está mais perto dessa agenda. Aqui na Câmara Municipal, né, o processo está hegemonizado aí pelo PCdoB local, que é o Gilmar Tadeu, que é o secretário da Copa
em São Paulo. E eu acho que ele tem uma posição aqui em São Paulo muito, assim, não tem função nenhuma, né? Não sei exatamente o que é a função. E não sei porque aqui se propôs o PCdoB a entrar nesse processo aqui na cidade de São Paulo também. Isso não é da minha competência aqui também dizer, né? Bom, então aqui em São Paulo, eu até sugeri para a Juliana Cardoso, ela propôs uma audiência pública em São Paulo, ela propôs, como tem a comissão, essa comissão especial da Câmara de São Paulo, talvez a proposição de um subcomitê no âmbito dessa comissão e pensar o que se fazer. Mas nós não conseguimos avançar nessa agenda com os parlamentares. Nós temos de fato um limite nisso, Fernando, de pensar, e quem sabe a gente pudesse refletir um pouco mais como é possível, né, melhorar essa articulação, tanto com a Câmara Municipal de São Paulo, né, como com a Assembleia Legislativa. O que vai ser essa audiência pública no dia 1º de dezembro, que eu acho importante a gente participar até para aprofundar um pouco mais aí essa relação. Sobre a questão aí da queda do ministro Orlando Silva, né, os comitês populares, né, fizeram uma nota até bastante crítica, né, em relação ao comportamento do ministro ao longo desse processo, né, uma dificuldade muito grande de dialogar mais diretamente sobre a estratégia, sobre toda essa questão também, né, na linha da pergunta do companheiro aqui, como é que é seu nome? Guilherme. Que o Guilherme fala, é um erro, é um acerto e tudo mais. Do jeito que vai, estamos caminhando com um grande erro nesse processo, né? Porque, olha só, né, a quantidade de estádio, o custo dessas mega obras, construção, por exemplo, de estádio em Manaus, em Cuiabá, que vão ser, né, no mínimo, vai ser tudo de elefante branco, né? Porque não tem jogos nesses locais. Sabe direito o que vai acontecer? Muito dinheiro investido, pouco controle social sobre esse processo, né? Muito pouca informação circulando. A gente vê aqui, né, entre nós aqui, uma suposta plateia de, né, pessoas bem informadas, a gente vê aqui com falta de informação nesse processo. Imagina lá o povo das comunidades da favela, como é que esse processo chega, né? Aqui a gente tem toda essa discussão e esse debate. Então, é possível avançar com um acerto nessa agenda? Acho que é possível, mas nós estamos ali no fio da navalha, estamos já no limite porque a Copa do Mundo vai ser em junho, junho de 2014. Nós estamos em 2011, há 3 anos. 2012 é a Copa das Confederações. Não tem estádio. 2013. Não tem estádio para a Copa das Confederações, nem definiram os estádios, porque, por exemplo, Salvador pode entrar se ficar pronto, Recife talvez. Imagina um negócio desse, né? Então, um monte de problema nesse processo, greve pipocando no Brasil todo nos estádios. Comitê Popular, Ministério Público, enfim, tem também, né, todo um processo de resistência em curso em que a gente possibilita a gente construir algumas alternativas, mas é muito pouco, né, para poder dar uma outra vertente para esse processo, para construir aquilo que a Raquel está falando, né, de um legado socioambiental, né? Mas, quer dizer, na linha que todos nós aqui defendemos e acreditamos que esse processo, quer dizer, poderia ser uma oportunidade para a gente avançar, né, na proteção dos pobres, na garantia de direitos, uma série de questões, no fortalecimento dos esportes para as comunidades locais, uma série de coisas, né? E a gente viu, né, está vendo aí, né, as lições do que está acontecendo, né? Nós tivemos uma audiência, só para encerrar aqui, né? Tivemos uma audiência com lá em Itaquera, o seminário, o Movimento Nossa Itaquera fez 2 seminários, né? E o André Sanches, né, falou o seguinte, né, num dos seminários. Foi, né? E lá ele falou o seguinte, olha, o negócio, meu filho, vai ser para rir e para chorar. Tem gente que vai ficar feliz, né, e tem gente que vai ficar triste. Não existe obra só para cima, as obras também vão ser para os lados, vocês dizendo o que vai acontecer. Vocês imaginam, o povo tudo ali assistindo, querendo falar no seminário, o padre que coordenava o seminário, não deixando o povo falar, é uma revolta generalizada. Então, muito pouca participação, né? Muito pouca transparência e uma dificuldade da sociedade civil organizada se articular em torno dessa agenda. Vamos e vemos que nós temos muitos problemas e muitas violações, né? Estamos aí com o Código Florestal. Amanhã.
E nós estamos, né, absolutamente pulverizados, né, apagando incêndio aqui e acolá, sem ter muitas condições também de priorizar aquela ou essa estratégia. A situação do nosso lado também está um pouco complicada, vamos e ganhamos também. Então, acho, mas é possível, se a gente conseguir, né, de alguma forma, reverter a agenda que está em curso. Se não, a gente caminha, na minha opinião, eu estou muito pessimista. Eu não tinha, pessoal, eu confesso para vocês, como militante do movimento popular, eu não tinha a menor ideia, né, dos impactos, do que isso traria, né, até, né, porque eu chorei, né, o dia que o Lula conseguiu, né, lá também, né, provar, mas pô, legal, né, mas vendo depois, sentindo, né, não sabia, não tinha ideia disso também, né, imagino que, né, como militante do movimento popular, né, mas aí a ficha caiu, né, também desse processo, né. Agora, nós estamos também fazendo o que a gente pode, né, não dá para fazer tudo, né, porque nós estamos em muitas frentes também, todos nós, né, e vamos, como sociedade civil, como movimento popular organizado, né, como organizações não governamentais, universidades, e fazer o que dá para fazer também, nós temos condição de fazer diferente também, né. Deixa eu só falar duas coisas, eu esqueci de falar dos parlamentares, eu queria falar de um parlamentar que está particularmente envolvido no bom sentido com essa pauta e está tendo uma atuação surpreendente nesse campo, que é o Romário. O Romário é o cara que no Congresso está levantando, está denunciando a maneira como está sendo feita a Copa e a Olimpíada, está trabalhando essas pautas e tem pautado, tem estado presente. Ele tem tido uma atuação no Congresso Nacional, é o único deputado que eu vejo que tem se posicionado criticamente, levantado a voz e se mobilizado. O Romário... Veja vocês. Né? Veja vocês. Não, o Romário não é a primeira vez que o Romário faz essas coisas, né? Ele sempre teve muitas causas populares, mas como parlamentar, ele está sendo um parlamentar ativo. E a outra coisa que, quando você falou, eu lembrei, para a gente pensar também das experiências, em Vancouver, quando foi a Olimpíada, sede das Olimpíadas de Inverno, que a gente também não dá muita bola, mas é bem grande também, né? Porque a gente é um mega evento, um super mega evento. Aqui como não neva, né? A gente não tem equipe de esqui, então a gente não está nem aí para a Olimpíada de Inverno. Mas é muito grande, né? O mundo gelado todo se mobiliza. E foi em Vancouver e começou a acontecer a mesma coisa, e a partir de uma organização, de uma resistência e de um comitê, no caso é uma cidade só, né, Vancouver, eles conseguiram estabelecer um protocolo de conduta em relação à Copa Olimpíada e os temas de direitos humanos. Direito à moradia, direito ao trabalho, trabalho decente, também tem várias coisas, tem um registro disso, desse protocolo, e eu quando for nos lugares e visitar as comunidades, eu sempre também vou conversar com o prefeito, o governador, vou conversar com o Ministério Público, tento sempre ver se abre um espaço e sugerir de que em cada cidade se construa um protocolo local. E que esse protocolo local coloque coisas básicas que nessa cidade precisam acontecer em relação à proteção e respeito de direitos humanos. Não é, além de trabalho informal, além da questão do trabalho em geral, do direito ao trabalho e do direito à moradia, também tem toda uma questão em relação a tráfico de crianças, adolescentes, mulheres, para tráfico sexual. Isso é uma coisa muito grave que acontece também nos eventos, que aumenta para burro a prostituição e aí tudo, turismo sexual, aí tem um monte de coisa também no campo de violação, inclusive em relação a criança e adolescente. Então, isso também é um campo interessante de trabalho para se preparar e evitar que essas coisas possam acontecer. Eu agradeço
da Casa da Cidade, a microfonia, eu falo alto e eu acho que o pessoal aqui está pegando pelo outro microfone, mas, a Casa da Cidade agradece imensamente a presença de ambos, do Dito, da CMP, da Raquel Ronick, de todos vocês, com a ideia de sempre alimentar um pouco mais o pensamento sobre a cidade, as coisas interessantes que a gente acaba não conseguindo discutir sempre, mas aqui é um espaço para isso. Então, aqueles que acompanham a casa, que bom, a gente está aí tentando inovar. Aqueles que estão chegando por aí, por favor, vejam, proponham, estejam presentes. O Gustavo acho que vai dar um informe da nossa rádio, que a gente tem aí uma proposta interessante. Sabe que a Casa da Cidade conseguiu a primeira rádio comunitária aqui da região e a gente no site, vocês podem acessar, estamos tendo reuniões toda a semana e serão bem-vindos porque hay que construir entre todos, não dá para um pequeno grupo. Então, todas as quinta-feiras a gente faz reuniões da rádio comunitária e esperamos vocês. Guilherme, só uma questão, né, também, eu queria fazer um convite aí para vocês, também para os internautas aqui de São Paulo, que estão aí da região, né, região metropolitana aqui de São Paulo, que possam aí fazer uma visita aí às nossas ocupações, né, que está bombando, a medicina está aí, né, e pedir para a Raquel também, se ela puder dar uma passadinha, a vida dela é muito agitada, né, mas a gente pedir que ela possa, muito importante. E se vocês puderem ir, as parte das ocupações estão concentradas ali na Avenida Ipiranga da São João, né, também um local simbólico também da cidade, e seria muito importante que vocês pudessem passar por lá, manifestar solidariedade, enfim, né, falar um pouco com o povo lá, que é bom, é muito importante. Então, hoje a Margarete esteve lá, né, Margarete? Estava bom, né? Não, e uma saudação, porque é uma resistência. É uma salva de palmas para o povo que está lá na ocupação, né? Aqui só também pela interatividade, aqui, pela participação popular, falar aqui que então a Universidade de Coimbra está abrindo edital para bolsas para estudar orçamento participativo em Portugal e Cabo Verde. Tá certo? Boa noite a todos, obrigado pela participação e até a próxima.